Hebraica News na TV hoje conversa com Matilde Guz, que é representante no Brasil da Comissão Latino-Americana de Integração da WITSO e também assessora internacional da Bnei Brit no Brasil. Matilde, a gente sabe que você nasceu em Santa Maria, passou parte da sua adolescência lá e o único ensino religioso judaico que você teve foi em casa, com a família, né? Aí você veio para Porto Alegre e como é que foi a sua trajetória dentro da comunidade judaica a partir do momento que você chegou aqui? Bem, em Santa Maria nós tivemos também grupos juvenis judaicos e essa atividade nossa dentro desse grupo era bem intensa até. Mas, na verdade, o judaísmo como ensinamento e como prática verdadeira veio do lar e é algo do que eu me orgulho muito em relação a meus pais e a meus irmãos, como nós nos comportávamos comemorando todas as festas religiosas, frequentando a sinagoga, e era uma alegria muito grande toda essa prática. Devo confessar que quase, muito raramente, diria talvez uma ocasião ou outra, eu senti antissemitismo em Santa Maria. Ao contrário, nós éramos acolhidos, tínhamos papéis de liderança dentro da juventude. Fui a primeira rainha dos estudantes Santa Maria, da União Santamarense dos Estudantes, e daí em diante a nossa trajetória como jovem, adolescente e depois aqui em Porto Alegre foi sempre muito prazerosa. Legal. E além disso tudo, quais foram as atividades que você desenvolveu aqui na comunidade judaica de Porto Alegre, a partir do momento que chegou em Porto Alegre, assim, até hoje? Bem, logo que cheguei, busquei matrícula no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, seria na segunda série do ensino do segundo grau, e lá já encontrei uma pleiade de amigos, judeus e não judeus, e daí a minha integração dentro desse grupo de jovens foi muito fácil e fui muito bem recebida, e desde então a minha atividade judaica sempre foi muito intensa e eu o faço com um prazer muito grande, porque acho que é um dever para com o nosso povo nós buscarmos uma integração maior, tanto com a sociedade mais ampla, como dentro da nossa própria sociedade. E a matemática, qual é a tua relação com ela? A matemática foi a minha paixão. Desde guria, né, na Escola Normal Olavo Bilac em Santa Maria, eu sempre adorava, não que eu fosse um gênio, não fui nunca, mas sempre gostei muito de matemática e quando cheguei aqui, inclusive eu fiz dois vestibulares, o de arquitetura e o para matemática, porque eu tinha medo de não ser aprovada na matemática. Na verdade, no momento que saiu o resultado e eu adorava o magistério, já desde guria, eu optei pelo curso de matemática e aí dentro da universidade logo fui integrada no Centro de Pesquisas Físicas como assistente de pesquisa e depois passei a professora do próprio curso de matemática e do Instituto de Matemática, e ali dentro a minha carreira realmente foi uma carreira que eu considero exitosa, porque tudo aquilo que eu aspirei, eu consegui obter. Tá certo. Agora explica um pouco para a gente o que é o Bnei Brit. Bnei Brit, com muito prazer vou explicar. É uma organização judaica que foi fundada em 1843 em Nova York por um grupo de judeus da comunidade alemã de lá e nos moldes da maçonaria, inicialmente. Eram só homens. Com o tempo, com a modernidade, com a união entre mulheres e homens no sentido de realizar atividades dentro do judaísmo e mesmo fora deles, a Bnei Brit foi se expandindo e começou a admitir e até agora recebe com muito prazer, a gente nota, os casais. E quais são os objetivos prioritários da Bnei Brit?
Em primeiro lugar, a defesa dos direitos humanos. Não somente a defesa dos direitos humanos dos judeus, a defesa dos direitos humanos de quaisquer minorias discriminadas e perseguidas. E isso a Bnei Brit Internacional tem feito com muita eficiência e nós temos muito orgulho de pertencer a essa instituição. O Pedro, meu marido, que atualmente é o vice-presidente da Bnei Brit do Brasil na região sul, depois poderá, se tu quiseres entrevistá-lo, ele poderá explicar com mais detalhes a atuação da Bnei Brit. Com certeza. Agora, Matilde, a gente sabe que são realizados alguns almoços da Bnei Brit aqui na Hebraica, né? Como é que são esses almoços? De quanto em quanto tempo eles ocorrem? Bem, esses almoços são tradicionais para a loja Yehuda Levi, que é a loja a qual nós pertencemos e da qual o Pedro é atualmente o presidente. Então, isso já vem tradicionalmente, antes até de nós assumirmos, todas as quintas-feiras, claro que quando não há feriados religiosos impeditivos, todas as quintas-feiras durante o período letivo, porque no verão, claro, estamos todos veraneando, como nós chamamos, então não realizamos. Nós realizamos almoços aqui, somos recebidos muito bem pela Hebraica. Quero agradecer aqui neste programa a maneira como nos recebem, com gentileza sempre e buscando atender os nossos reclamos, e estamos muito contentes com essa realização. Nós trazemos sempre um palestrante, seja ele judeu ou não judeu, dependendo do interesse do assunto, e a frequência a esse almoço tem sido muito satisfatória. Que legal, a gente que agradece. Agora em setembro do ano passado, a gente sabe que aconteceu a jornada de ensino do Holocausto, né, aqui na Hebraica também, que visa instrumentalizar os professores para abordarem esse tema na sala de aula, né, com os alunos. Já tem previsão para que aconteça a edição 2013 dessa jornada? Ai, que bom, já vou poder fazer propaganda. Claro que já tem, nós já conversamos com, agora não mais presidente, mas com o Dr. Joel, já conseguimos o patrocínio da Hebraica para os salões que nós ocuparemos. Será no dia 8 de junho, que é um sábado, todo dia, desde as 8 da manhã às 17 horas. As atividades são somente de palestras, de shows musicais, de dramatização. Nós não estaremos infringindo as regras do Shabat, certamente, e a frequência em geral é de 300 professores ou mais, esperamos mais esse ano, porque estamos projetando uma jornada diferente e muito boa. Nós obtivemos patrocínio da JAMA, que é aquela fundação Jaime Sirotsky e Marlene Sirotsky, que é dedicada à educação e é o nosso objetivo. E, na verdade, o que a gente busca é que os professores utilizem isso que aprenderam, aplicando a lei que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre já editou no sentido da obrigatoriedade do ensino do Holocausto nas escolas municipais. Porém, essa jornada se dedica também a professores estaduais, a professores universitários e ao público que deseja assistir o que nós apresentaremos. 8 de junho. 8 de junho, anotem aí, pessoal, e não vamos perder, né? Matilde, a gente sabe que a comunidade judaica gaúcha conta com diversas possibilidades de integração, de interação, né? Temos movimentos juvenis, colégio israelita, clubes, enfim, entidades sociais, culturais. Como é que você enxerga a comunidade judaica gaúcha no futuro? Bem, a comunidade judaica gaúcha agora já me parece que está muito estuante de vida, de entusiasmo. Agora mesmo está acontecendo um jantar de jovens universitários aqui na Hebraica, o jantar do grupo Ofakim, que nos dá uma alegria muito grande. E um parênteses, o Ofakim participará com uma mesa importante na jornada também. Eles se dispuseram a colaborar. E afora isso, eu acho que nós temos que incentivar especialmente os jovens para que eles assumam as lideranças. Nós queremos novas gerações cheias de judaísmo, mas também imbuídas desse espírito de integração com a comunidade mais ampla, esse espírito de solidariedade e de defesa dos direitos humanos.
Que ótimo, Matilde. Bom, a gente agradece a sua participação. O seu marido, Pedro Gus, já está se aproximando aqui para conversar um pouco com a gente também, né? Então, assim, ó, Matilde, obrigado, sucesso nos seus projetos. Obrigada. E tudo de bom. E gostei muito da tua entrevista. Parabéns, Marco. Obrigado, a gente que agradece. Bem, e a gente está aqui agora com o esposo da Matilde Gus, que é médico também, é ex-secretário do município e também tem uma relação com a B'nai B'rith, né? Fale um pouco para a gente sobre essa relação. Bom, por muitos anos o professor Boris Weinstein, que foi o patrono da B'nai B'rith no Rio Grande do Sul por muitos anos, líder da nossa comunidade em todos os setores em que ele desempenhou, com muito carinho e amor por essa nossa coletividade, ele insistia comigo há muitos anos que nós entrássemos, a Matilde e eu, para a B'nai B'rith. Mas em face das minhas atividades, que eram realmente muito intensas, eu tinha pouco tempo de estar em casa e eu não queria perder essa oportunidade de conviver com o meu lar, então eu fui fugindo até que no momento em que a aposentadoria compulsória me botou para a rua da universidade, me aposentou compulsoriamente, eu então aceitei o convite do Boris e passei a desempenhar as atividades junto com a Matilde na B'nai B'rith e desde então temos feito o que é possível e às vezes até o impossível para que a B'nai B'rith realmente mostre o trabalho que é o programa da B'nai B'rith que nós temos que cumprir. E como é que o senhor avalia a atual gestão? Da B'nai B'rith? Podia ser melhor se não fosse eu. Acho que tem gente com mais capacidade, etc. Mas tu precisa ter tempo, os jovens trabalham, a gente tem que compreender, eu queria que me compreendesse no momento que eu não podia, porque eu trabalhava muito. E no momento em que a gente fica um pouco mais afastado do trabalho habitual da gente, a gente se dedica a atividades comunitárias. E, infelizmente, a gente já não tem aquele elan que a gente tinha quando jovem. O jovem trabalha, então nós, mais idosos, temos que assumir esse cargo e a gente faz o que pode e o que não pode para funcionar bem. Acho que tem ido bem. Nós podíamos fazer mais, é verdade, mas tem tempo, vamos fazer ainda mais. Com certeza. E aproveitando, Pedro, quais são os anseios, quais são os desejos da entidade agora, daqui para frente? Bom, como os nossos princípios são princípios de solidariedade humana, defesa dos direitos humanos e tzedakah, que é a justiça social, baseado nesse tripé nós temos trabalhado. Nós temos ajudado entidades, ajudando grupos menores, grupos não da nossa coletividade. Ainda recentemente fizemos um trabalho junto ao Instituto Madre Pelletier, que é um presidiário feminino. Fizemos algumas atividades lá, inclusive de doações, fizemos palestras lá, fizemos palestras em outras entidades no Dia da Mulher, mostrando o que é a família, a solidariedade humana e o que a gente precisa fazer para melhorar. Legal. Bom, a gente também agradece sua participação e as últimas palavras, quer dizer alguma coisa mais que seja importante? Bom, eu gostaria que a gente continuasse com esse ímpeto, com essa vontade e renovando que é uma obrigação de nós, que somos mais antigos na nossa coletividade, de trazer os jovens para que essa geração continuidade dê o espaço que os nossos avós e os nossos pais propiciaram para nós nessa terra tão agradável e tão querida que é o Brasil. Legal. Obrigado pela participação de vocês e tem mais Hebraica News na TV.
mercado. Os seus escravos ou consumidores neste mundo que vivemos são os negros privados de seus direitos na África do Sul. Os poetas que em Cuba não podem publicar seus versos. Os imigrantes aqui na Europa lhes está reversado o trabalho, pesa e a hostilidade dos grupos fascistas. Os soviéticos que clamam por sua identidade. As mulheres e jovens são narcotizadas pelo regime leva-lá. Os prisioneiros políticos, os familiares do Israel. Dom Pedro II, o imperador do Brasil de 1841 a 1889, era um homem muito culto. Antes de completar 9 anos, ele já dominava o francês e o inglês. Falava e lia com fluência também o italiano, o grego, o latim, e poucos sabem que ele também era exímio conhecedor do hebraico, que acabou se tornando seu idioma predileto. Consta que o Dom Pedro II se interessou pelo hebraico ao caminhar um dia pelos jardins do Palácio Imperial e encontrar um dicionário. Como ele era um homem muito erudito, resolveu ter aulas e se tornou fluente na língua. E essa habilidade em ler e escrever o hebraico com perfeição surpreendia os seus convidados judeus. Na ocasião, ele fez uma recepção a judeus da Alsácia e recebeu-os falando em hebraico. E ficou muito zangado porque eles não falavam nada de hebraico. Então ele disse: que judeus são vocês que não sabem a língua do seu povo? Essa história contada por Sônia Salles e muitas outras estão nesse livro escrito por ela, Dom Pedro II e seus amigos judeus. Lá você vai encontrar relatos e trechos de algumas cartas que ele escrevia para judeus do mundo todo e algumas imagens da época. Nessa foto, por exemplo, está o último professor de hebraico do imperador, o Dr. Christian Seibold, que acabou se tornando um amigo pessoal. Com o conhecimento do hebraico, Dom Pedro II passou a conhecer mais o judaísmo e acabou fazendo uma viagem à Terra Santa. E em todo lugar que ele ia, ele procurava entrar nas sinagogas e ficava quietinho num canto, como se fosse uma figura simples. E todos se deslumbravam quando ele começava a falar em hebraico perfeitamente e era o imperador do Brasil. Ele também fazia traduções, fez versões de Camões para o hebraico e traduziu parte do Velho Testamento para o latim. Na época do Império, por conta da Inquisição, era proibido cultos não católicos no Brasil. Mesmo assim, eram realizadas secretamente cerimônias judaicas nessa época. A abertura religiosa começou no governo de Dom Pedro I e mais tarde o seu filho, Dom Pedro II, oficializou o direito de praticar a fé. No dia 28 de janeiro de 1873 foi publicado um decreto reconhecendo oficialmente a existência da entidade União Israelita do Brasil, que originou mais tarde a sinagoga Shel Gemilut Hasadim, hoje localizada em Botafogo. Quando faleceu, o imperador recebeu várias homenagens, uma delas de um rabino francês. Conhecedor a fundo do hebraico, era certamente mais fluente nesta língua que muitos filhos de Israel. Ele não somente amava nossa língua, mas nos amava, elogiava as virtudes de nosso povo e indignava-se com o antissemitismo. Se Dom Pedro II vivesse nos dias de hoje, ele certamente seria um grande defensor do povo judeu. E agora vamos com o Mosaico Online, trazendo para você os vídeos judaicos que bombam na internet. Se liga no que a nossa produção separou hoje para vocês. Now, think of the world's great high-tech rivals to California's Silicon Valley. You might come up with India, perhaps China, even Britain. But now Israel is laying claim to be the new Silicon Valley, spending vast amounts of money on research and development and trying to build its economy around a high-tech future. Our technology correspondent Benjamin Cohen reports from Tel Aviv. The traditional image of Israel is one of antiquity, religion and conflict. But contemporary visitors to Israel are equally likely to come to the beaches. For venture capitalists, though, there's more attractive things to look at than just the sun worshippers. Israel's home to thousands of tech startups, and many of the web tools and gadgets that we use every day were born in this tiny state. So how has the Holy Land
turned itself into the mecca for technology. 40% of Israel's exports are high-tech. Memory sticks, online chat and the first antivirus software were all invented here. Just push back and forth? Just like the technology that allows you to control computer games and your television through hand gestures, which is now redefining the games industry thanks to being in millions of homes via the Microsoft Xbox Kinect. Technology invented by a tiny Israeli startup whose founders met while serving in an elite technology unit of the Israeli army. The military receives over $3 billion in aid from the US government. Many of the Israeli startups that you see around you today are populated by people who came from these types of units, so it's a very smooth progression from the army to create some kind of startup of your own, to think of things that you can do with what you learned. Compulsory conscription for all Israelis takes place at 18, meaning that students go to university considerably later than their foreign counterparts. The Israeli students who arrive here are more mature because of the army. They don't accept everything that they hear. So this whole dialogue, yes, of learning something, challenging it, trying to find another solution, it's part of this whole culture of let's find something new. The only resource we can build on is human capital because we don't have all those other resources. One resource that Israel lacks is oil, and it desperately wants energy independence from its oil-rich neighbours. So one well-funded startup called Better Place has come up with a radical rethink of the way that electric cars are run. Until now, the biggest problem has been the battery. They're expensive and take hours to charge. Israelis will be able to buy an electric car like this, but rent the battery and pay for its use just like you pay for petrol. And if you don't have time to wait for the battery to charge, you'll be able to go to a swapping station and exchange your empty battery for a full one in minutes. This high-tech growth has been fueled by a massive influx of venture capital funds. Per head of population, Israel attracts 20 times more venture capital money than Europe, benefiting startups like social satellite navigation app Waze. As one of Israel's fastest growing companies, it's just raised almost $40 million in venture capital. There was one guy who actually had the idea, developed it in his garage and started a service. If you bring the right idea and the right entrepreneur's experience, it's quite easy to get a start in Israel. The country has the highest concentration of scientists and engineers in the world. 4% of jobs are for websites like Google, which has its second largest team of developers in Israel. Here at Google's Tel Aviv HQ, more than 200 boffins are working on the technology that we use day in, day out. For example, the system that predicts what you're searching for as you start to type letters into Google was invented right here. But there's a growing tendency for startups to sell out to multinational companies like Google rather than sit in for the long haul and become the next Facebook. There is a growing concern in Israel that we're not creating enough of these large companies. Though it's obvious that we have an edge when it comes to thinking out of the box and thinking creatively, maybe we lack some skills when it comes to planning long-term, thinking strategically, being able to look far out to the future. The British government is pumping millions into growing the UK's tech industry, with the hope of rivaling the startup culture of both Israel and Silicon Valley. But Israel's success has perhaps been because of a unique combination of factors: a can-do attitude brought on by a lack of natural resources, and the spillover effects of a highly militarized state, which won't be easy for other countries to emulate. Benjamin Cohen, Channel 4 News, Tel Aviv. You've got to get home. It's time. Where are you? The entrance to the city. That's 15 minutes away! Don't worry, I'll be there in 3 minutes.